Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um estudante de medicina foi morto por um policial com um tiro a queima-roupa dentro de um hotel em São Paulo. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles. A Secretaria de Segurança Pública afastou os policiais. São 2h49 da madrugada quando o estudante de medicina entra sem camiseta em um hotel da Zona Sul de São Paulo. Atrás dele está um policial militar armado. O PM tenta segurar Marco, que reage. Em seguida, um outro PM chega e também tenta conter Marco. 13 segundos após entrar no local, o primeiro policial atira e atinge o peito do estudante. Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, foi socorrido e levado para este hospital na região, mas não resistiu. Marco estava no 5º semestre do curso de medicina. Segundo testemunhas, Marco andava por esta rua com uma mulher. Os dois teriam se desentendido. Nesse momento, um carro da polícia virou a esquina. A mulher teria pedido ajuda e Marco correu para dentro do hotel. A polícia já ouviu 2 testemunhas, a mulher, que teria presenciado tudo, e um funcionário do hotel. Os 2 policiais militares envolvidos na ocorrência também foram interrogados. As câmeras corporais e as armas dos militares foram apreendidas e vão ser submetidas à perícia. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os policiais envolvidos foram indiciados e vão ficar afastados até a conclusão das apurações. O que justifica esse policial haver matado meu filho, um menino de 22 anos, que estava em um hotel solteiro com uma moça? Meu filho era um estudante de medicina, era um menino bom. Na saída da delegacia, o funcionário do hotel e a mulher que acompanhava o estudante de medicina não quiseram gravar entrevista. Em nota, a Associação Atlética Acadêmica de Medicina da faculdade onde Marco jogava lamentou a morte do estudante. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Brasil e China assinam 37 acordos durante visita de Xi Jinping a presidente Lula. Polícia Federal revela que um dos suspeitos de planejar morte de autoridades furtou dados para comprar linhas telefônicas. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, terá que explicar contradições da delação no Supremo. O que fazer com o 13º salário e não gastar além da conta? No futebol, Corinthians vence mais uma e se afasta de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão. No Paulista Feminino, Palmeiras bate Corinthians nos pênaltis para levantar a taça. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. O número de atropelamentos aumentou no país de janeiro a julho deste ano. Foram mais de 15.500 registros. Além do drama humano, a alta tem impacto direto nos gastos públicos. Sem poder botar o pé no chão, a Cibele depende do marido para tudo. Eu tenho que apoiar o peso do corpo, ele tem que ficar em volta de mim. Tem momentos que eu não consigo me abaixar, tem muita dor. Agora é preciso esperar a recuperação da fratura. Cibele chegava para trabalhar quando foi atropelada. O carro era dirigido pela jogadora de futebol Jaqueline, do Corinthians. A atleta se recusou a fazer o teste de bafômetro. E um exame clínico no IML não apontou o consumo de álcool. O marido de Cibele diz que a jogadora não ofereceu qualquer apoio. Eu não estou trabalhando desde o dia do acidente. Eu sou um autônomo, né? Eu sou motorista de aplicativo e eu não quero o dinheiro dela. E que ela tenha solidariedade, pelo menos emocional, né? De se preocupar com o ocorrido. A jogadora Jaqueline Ribeiro não respondeu às tentativas de contato da produção do Jornal da Record. Na madrugada de domingo, outro atropelamento na rodovia Anhanguera, na Zona Oeste. Por causa de uma pane, um motorista de 78 anos parou na estrada e desceu do veículo. Houve um engavetamento. O idoso foi atingido pelo próprio carro e não resistiu.
Basta um momento de distração do pedestre ou uma manobra imprudente do motorista e, de repente, o acidente acontece. Entre janeiro e julho deste ano, foram registrados no Brasil mais de 15.500 atropelamentos. 73% dos casos ocorreram na região sudeste. Só no estado de São Paulo, mais de 1.000 pessoas morreram atropeladas entre janeiro e setembro, um aumento de quase 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Números que também significam custos para o poder público. Até o mês de outubro, foram pagos 3 bilhões e 600 milhões de reais em indenizações pelo seguro obrigatório, o DPVAT, por mortes e despesas médicas provocadas por acidentes de trânsito, incluindo os atropelamentos. Geralmente são pacientes que têm uma característica do trauma, uma característica de lesão mais grave do que muitas vezes um paciente vítima de acidente automobilístico ou motociclístico, porque todo o impacto do atropelamento é recebido pelo paciente sem nenhum tipo de amortecimento. Para a Cibele, o momento ainda é de incerteza. Quanto tempo vai ser a recuperação? Porque o médico deu ali uma estimativa de 30 dias, mas a gente não sabe, né? Às vezes pode ser um tempo maior. Ainda estão foragidos os criminosos que participaram da execução do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo há 12 dias. Um dos suspeitos já foi identificado e teria fugido para o Rio de Janeiro. Os investigadores do Departamento de Homicídios procuram por Cauê Amaral Coelho, de 29 anos. Os agentes trabalham com a informação de que ele está fora do estado de São Paulo. A última localização dele seria o Rio de Janeiro. O suspeito já foi preso por tráfico de drogas em 2022. Ele estava com mais de 1.000 comprimidos de êxtase na ocasião e alegou que seria para consumo próprio. No depoimento, ele disse que usava de 40 a 50 comprimidos em um fim de semana. O juiz comentou não ser nada razoável essa quantidade para uso pessoal. O Ministério Público pediu que o juiz inocentasse Cauê por falta de provas. No fim, ele foi condenado por tráfico de drogas, mas a pena foi participar de um curso educativo. Um ano depois da sentença, o Ministério Público percebeu que Cauê não cumpriu a pena imposta e pediu novamente a prisão dele. Cauê é apontado pela polícia como o informante que avisou os atiradores que o empresário Vinícius Gritzbach estava saindo do aeroporto. O Jornal da Record analisou as câmeras do Terminal 2 de Cumbica. O informante aparece falando ao telefone às 4 horas, 3 minutos e 27 segundos. É praticamente o mesmo momento em que o carro dos criminosos sai da vaga para realizar a execução. A polícia ainda aguarda o resultado de alguns laudos para identificar os atiradores. A câmera de segurança do local onde o carro foi abandonado também é analisada. 8 policiais militares e 5 civis foram afastados. A defesa do delegado Fábio Baena e do investigador Eduardo Monteiro garante que eles seguem em serviço. No depoimento à corregedoria feito por Vinícius Gritzbach, dias antes de ser assassinado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o empresário fez denúncias graves de corrupção e extorsão contra policiais civis. Entre eles, o delegado Fábio Baena e o investigador da Polícia Civil, Eduardo Monteiro. O advogado afirma que nenhuma dessas acusações é verdadeira e que, inclusive, elas já haviam sido investigadas pelo Ministério Público. O processo foi arquivado em março. O Ministério Público entendeu que aquilo era uma alegação de alguém que foi acusado de crimes gravíssimos e que estava, de alguma forma, tentando justificar a sua não participação. Ele não tinha, como não tem, nenhuma prova. Este novo depoimento que ele dá um pouco antes dele ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, nada mais é do que a repetição daquele primeiro, mudando os valores dessa suposta exigência que nunca existiu. No próximo dia 30, mais de 90 milhões de trabalhadores vão receber a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai injetar mais de 300 bilhões de reais na economia. No bolso do trabalhador, o dinheiro extra pode fazer grande diferença, mas o que não falta por aí é tentação.
A contagem regressiva para a primeira parcela do 13º salário já começou. E é quase impossível encontrar quem não tenha na ponta da língua planos para gastar o dinheiro extra. A gente sempre divide, né? 50% para acertar algumas dívidas, para a gente não passar no sufoco, e as outras 50% para a gente tirar um lazer também com a família, né? Vou guardar e dar um passeio com a mulher. Tem que aproveitar um pouquinho, né? Cerca de 92 milhões de brasileiros devem receber a primeira parcela do 13º salário este ano. Mesmo quem já decidiu o que fazer com esse reforço no orçamento vai precisar ter uma dose maior de autocontrole. É que o benefício precisa entrar na conta do trabalhador até o último dia útil de novembro, que dessa vez vai coincidir com uma data que é um convite à gastança. Muitas empresas farão o pagamento na sexta-feira, dia 29, que também é a data oficial da Black Friday 2024. Vai ser ainda mais difícil resistir às promoções. Não dá para se controlar, não. Na verdade, eu já me programo para Black Friday, sabia? A primeira parcela do 13º deve injetar mais de 320 bilhões de reais na economia do país. E é claro que o comércio está animado com a coincidência das datas. Bom, a gente está na expectativa, né, de 8 a 10% de crescimento em relação à venda do ano passado. Para este economista, bolso cheio em dia de Black Friday é sinal de alerta. Segundo ele, a melhor estratégia é priorizar o pagamento de dívidas e não esquecer dos boletos que chegarão em janeiro. O próximo ano tem matrícula dos meninos, tem IPTU, tem IPVA, portanto, tem uma série de despesas que se acumulam nesse primeiro trimestre, até pode se espalhar um pouquinho durante o ano, mas é melhor ter uma reserva. Para Ana Paula, o 13º salário sempre foi usado para comprar presentes e roupas como se não houvesse um amanhã. Desta vez, ela garante que será diferente. O 13º vai ser assim, um pouquinho para guardar, né, para ter aquela reserva, e o outro para comprar material escolar, uniforme, mochila e as outras coisas que vão aparecendo, né? Após meses de estiagem, a chuva em novembro trouxe alívio para os estados do Amazonas e do Acre. Mas o volume de água continua abaixo do esperado. Hora de conversar com a Giovana Arizardo. Boa noite, Giovana. Agora vai começar a chover para valer na região? Sim, Cris. Em algumas áreas, a quantidade deve ultrapassar os 80 milímetros até o final da semana. Boa noite para você, Cris. Boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens de temporal sobre a região norte. Nas capitais Rio Branco, Manaus e Porto Velho, o dia vai ser abafado. A chuva vem a qualquer hora com raios e trovoadas. À tarde faz entre 30 e 31 graus. Hoje, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais registrou chuva. Neste momento, pancadas isoladas ocorrem nos pontos coloridos da imagem do satélite. Amanhã, uma frente fria chega à Bahia. Junto com ela, a circulação de ventos aumenta a umidade em todo o interior do país. Atenção para esse alerta. Em toda a área destacada aqui no mapa, previsão de chuva pesada que pode causar alagamentos e deslizamentos. O interior de São Paulo volta a ficar na rota dos temporais. A maior quantidade de água deve cair sobre as capitais Campo Grande e Belo Horizonte. No giro de temperaturas, faz até 24 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, 26, em Brasília, 30, em Natal, 31 e até 34 em Macapá. Hora do Tempo Delivery. O Cristiano quer saber a previsão para Taciba, São Paulo. Bem-vindo, Cristiano e tacibenses. Quinta e sexta-feira com tempo abafado, pancadas de chuva com raios e trovoadas. Máximas entre 29 e 32 graus. No sábado, o sol volta a dar as caras. A Joelma é de Itabuna, Bahia. Boa noite, Joelma. Até sexta, previsão de chuva passageira à tarde. Faz até 30 graus. No sábado, a chuva aperta, máxima de 28. Faça o seu pedido de Tempo Delivery nas redes sociais. Poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir. Texas oferece terreno para Trump
construir centro de detenção de imigrantes ilegais. E ainda o avanço nas negociações para o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Vítimas de estelionato no estado de São Paulo sofrem prejuízo de 45 milhões de reais em 2024. O estado do Texas ofereceu ao presidente eleito Donald Trump um terreno para a construção de centros de detenção de imigrantes ilegais. A propriedade fica no Vale do Rio Grande, na fronteira com o México, uma região por onde já entraram milhares de estrangeiros de forma ilegal. O governo do Texas comprou recentemente o terreno. Nesta semana, o Departamento de Terras do estado colocou à disposição do presidente eleito a área de 1.400 acres, equivalente a 566 campos de futebol. O documento diz que o departamento está preparado para entrar em acordo com as agências federais para permitir que uma instalação seja construída para o processamento, detenção e coordenação do que chamou de maior deportação de criminosos violentos na história do país. A deportação em massa de imigrantes ilegais foi uma das promessas de campanha do republicano. A equipe de Trump ainda não se pronunciou sobre a oferta do terreno. Nesta terça-feira, um novo nome foi anunciado para compor o primeiro escalão do governo. Linda McMahon, que fez fortuna como executiva da Luta Livre, será secretária de Educação. Na primeira gestão do republicano, ela trabalhou no Departamento de Administração de Pequenos Negócios. Já Matthew Whitaker, um ex-procurador-geral, foi escolhido para ser o embaixador americano na OTAN, a aliança militar do Ocidente que reúne 32 países e é liderada pelos Estados Unidos. Nesta semana, Trump começou a cumprir outra etapa importante da transição. Ele tem se reunido com integrantes da Agência Governamental de Inteligência do país para se inteirar de informações relacionadas a assuntos secretos e estratégicos. No Congresso, o vice-presidente eleito J.D. Vance se empenha em convencer os senadores a aprovar as nomeações de Trump para as pastas da Justiça, da Saúde e para o Pentágono, sede do Departamento de Defesa. O enviado especial do governo americano, Amos Hochstein, deve se reunir amanhã com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Houve progresso nas conversas para acabar com a guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Nesta quarta-feira, o grupo terrorista fez novos ataques. Este parquinho, no norte de Israel, ficou destruído. Aqui, um apartamento foi atingido por um foguete. Em outubro, Israel emitiu um alerta para que os moradores deixassem a região. Mais de 60 mil saíram do norte do país desde o início da guerra. Mesmo com a possibilidade de um cessar-fogo, os ataques se intensificaram nos últimos dias. Hoje, um representante de Washington se reuniu com o líder do parlamento libanês em Beirute para mediar a trégua e houve progressos nas conversas. O enviado especial de Joe Biden viaja do Líbano a Israel. Segundo a imprensa internacional, Amos Hochstein deve se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu amanhã na tentativa de fechar um acordo de cessar-fogo entre israelenses e o Hezbollah. O secretário-geral do Hezbollah confirmou que o grupo terrorista já revisou a proposta e que a próxima etapa depende de Israel. Hoje, os Estados Unidos vetaram um projeto apresentado no Conselho de Segurança das Nações Unidas que previa um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Foi o único voto contrário. Os Estados Unidos têm poder de veto e a resolução não foi adotada. A justificativa do representante de Washington foi que não é possível apoiar uma trégua que não seja condicionada à libertação dos 101 reféns que estão presos no território palestino. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar minas terrestres no conflito que acontece no leste europeu. Hoje, a capital, Kiev, foi alvo de um bombardeio. Os ataques foram interceptados durante a madrugada. Não houve vítimas. Pela manhã, as sirenes voltaram a soar na capital Kiev. O risco de uma ofensiva russa fez as embaixadas dos Estados Unidos, Grécia, Espanha e Portugal fecharem por questões de segurança. Depois de autorizar o uso de mísseis de longo alcance por Kiev, os Estados Unidos confirmaram hoje o fornecimento de minas terrestres para serem usadas em regiões pouco povoadas e por um tempo curto.
O uso de minas terrestres é proibido em mais de 150 países por violar o direito humanitário internacional. A proibição não inclui os Estados Unidos e a Rússia. Hoje, fontes ligadas ao governo russo teriam confirmado o uso de mísseis britânicos na região de Kursk, onde estariam concentrados cerca de 50 mil militares norte-coreanos. O momento é de tensão, segundo o porta-voz do Kremlin. A linha de comunicação entre Estados Unidos e Rússia para amenizar crises, criada em 1962, não está sendo usada. Mas fontes ligadas ao presidente Vladimir Putin afirmam que ele está aberto a discutir um eventual cessar-fogo com Donald Trump, que volta à Casa Branca no ano que vem. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que perderia a guerra se os Estados Unidos cortarem o auxílio militar, uma promessa de campanha de Trump. Incertos pelo futuro, uma pesquisa revela que mais da metade dos ucranianos são a favor de um acordo de paz. População que na noite de ontem iluminou o centro da capital para marcar os 1000 dias de guerra. Familiares e amigos do cantor Liam Payne se reuniram hoje na Inglaterra para o funeral do músico. Ele morreu aos 31 anos no mês passado, na Argentina. O cortejo, que contou com uma carruagem, não foi aberto ao público. Ex-integrantes da banda One Direction, da qual Liam Payne fez parte, compareceram à cerimônia, mas saíram sem falar com jornalistas. O cantor caiu da sacada de um hotel há 35 dias em Buenos Aires. Segundo a Justiça da Argentina, o britânico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer. Liam Payne tinha 31 anos e foi homenageado por fãs em todo o mundo. Veja a seguir: Brasil e China assinam acordos internacionais em visita de Xi Jinping a Lula. Mauro Cid presta novo depoimento no Supremo nesta quinta-feira. E ministro Alexandre de Moraes vai decidir se anula ou não a delação premiada de ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu que um dos suspeitos de integrar o plano de golpe de Estado teria furtado dados da identidade de um homem para comprar linhas telefônicas. Criminosos têm usado o reconhecimento facial para roubar dados bancários. Eles ligam para as vítimas por videochamadas e, durante a conversa, capturam a imagem. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que esse e outros tipos de golpes já causaram prejuízo de mais de 45 milhões de reais. A Renata acreditou que conversava com a advogada que cuida de um processo dela na justiça e confirmou informações pessoais. Depois de várias operações, descobriu que tinha sido enganada. Entrei em contato com a advogada que estava fazendo o meu processo e aí ela disse que não, que o processo ainda estava correndo na justiça e que eu tinha sofrido um golpe. Em uma mensagem com a foto da verdadeira advogada, a estelionatária disse que a audiência havia sido extinta e que Renata tinha ganhado a causa e que um promotor entraria em contato com ela. Ele fez um processo todo por videochamada, tinha todos os meus dados bancários, de todas as contas bancárias que eu tinha. O especialista explica como é o novo modo de ação dos golpistas. A videochamada, o criminoso ele acaba capturando a gravação e, a partir de inteligência artificial, consegue fazer uma prova para a instituição de pagamento, para o banco, que a pessoa ali, em tese, estaria abrindo a conta, quando na verdade não está. Renata perdeu R$7 mil. Ela fez um boletim de ocorrência e notificou o Banco Central, que analisa o caso. O Jornal da Record teve acesso exclusivo a dados sobre estelionato em São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 13.825 boletins de ocorrência desse crime no estado, com prejuízo de 45 milhões de reais às vítimas. Checar a identidade de quem está do outro lado da conversa antes de fazer qualquer operação ainda é a principal recomendação para não cair em golpes. Este advogado diz que, se a transferência ocorrer por Pix, a vítima deve acionar o mecanismo de devolução e comunicar à polícia. Ele explica ainda que o judiciário
não faz contato para avisar que há dinheiro a receber. Todas as comunicações do Poder Judiciário são feitas através do Diário Oficial. É publicado um ato no Diário Oficial informando que aquela pessoa tem direito a receber determinado valor. A quantidade de golpe de estelionato que está tendo é absurda, que eles não se sentem constrangidos de fazer nada. Um avião agrícola caiu nesta manhã em uma fazenda no interior de Goiás. O piloto morreu. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na zona rural de Quirinópolis, a quase 300 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia elétrica do estado, a aeronave de pequeno porte encostou num cabo de para-raios antes de cair. Apenas o piloto João Adolfo Pontes Santana Branco, de 28 anos, estava no avião e ele morreu no local. A empresa dona do avião lamentou o ocorrido. O governo federal adiou a divulgação dos aprovados no Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. O motivo foi a determinação da Justiça para a reintegração dos candidatos que não completaram a identificação no cartão de respostas. Prevista para amanhã, a lista agora não tem nova data para ser divulgada. O concurso teve mais de 2 milhões de inscritos, mas pouco mais de 970 mil fizeram as provas. São 6.640 vagas para diversas áreas. Brasil e China assinaram hoje 37 acordos internacionais. Foi durante a visita do presidente Xi Jinping a Brasília. Lula e Xi Jinping assinaram acordos de cooperação em 15 áreas, como agronegócio, tecnologia e educação. Também foram firmadas parcerias e investimentos em setores de infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura. Esta visita de Estado reforça a ambição e renova o pioneirismo do nosso relacionamento. O presidente Xi e eu decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Defendemos reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático, justo, equitativo e ambientalmente sustentável. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. A visita oficial do presidente chinês acontece na sequência da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro. Na capital, a delegação chinesa se hospedou em um hotel que fica próximo ao Palácio da Alvorada. A segurança foi reforçada com blindagem nas janelas da suíte do líder chinês e a retirada de todos os hóspedes, com exceção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que em Brasília mora no hotel. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, quando ultrapassou os Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, o comércio com os chineses saltou de mais de 6,5 bilhões de dólares para mais de 157 bilhões. E até outubro deste ano, movimentou mais de 136 bilhões de dólares. A expectativa é que as relações comerciais entre Brasil e China sejam ampliadas nos próximos anos, com mais oportunidades de negócios em diversas áreas. A visita oficial terminou com um jantar aqui no Palácio do Itamaraty. Em declaração à imprensa, ainda no Palácio da Alvorada, Xi Jinping destacou que a relação da China com o Brasil está no melhor momento da história, com posição global estratégica e de longo prazo cada vez mais destacada. O presidente chinês disse ainda que os dois países vão avançar juntos com solidariedade e cooperação. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai prestar um novo depoimento amanhã por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mauro Cid pode ter os benefícios do acordo de delação premiada anulados se não esclarecer contradições entre o que ele declarou à polícia e o que foi revelado a partir de mensagens recuperadas do celular dele.
O novo depoimento de Mauro Cid será às 14h na sala de audiências no Supremo Tribunal Federal. Depois, o ministro Alexandre de Moraes deve decidir se anula ou não os benefícios do acordo de delação premiada fechado em agosto do ano passado. No despacho, Moraes justificou, em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal, designam a realização de audiência para a oitiva de Mauro César Barbosa Cid. A Polícia Federal pediu a anulação dos benefícios por considerar que Cid escondeu informações. Segundo os investigadores, ele sabia do suposto plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Os agentes recuperaram dados que teriam sido apagados do computador de Cid. Em uma conversa em 8 de dezembro de 2022 sobre a possibilidade de decreto de garantia da lei e da ordem, o general Mário Fernandes, preso ontem na operação da PF, disse a Mauro Cid que falou com o então presidente Jair Bolsonaro. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação de Lula, não seria uma restrição, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. Eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Cid respondeu, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. Ontem, em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid negou que soubesse de qualquer trama para aplicar um golpe de Estado. Mauro Cid foi o assessor mais próximo do então presidente Jair Bolsonaro durante 4 anos. Os termos do acordo de delação premiada dele nunca foram totalmente revelados e seguem em segredo de justiça. Se o ministro Alexandre de Moraes decidir pela anulação, as informações prestadas continuam tendo valor, mas Mauro Cid perde os benefícios, como redução da pena, e poderá voltar à prisão. Neste momento, ele está em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa de Mauro Cid disse acreditar na manutenção de todos os termos da delação premiada, considerando a imensa contribuição e as descobertas feitas a partir dos depoimentos prestados. O advogado do general Mário Fernandes afirmou que só vai se manifestar quando tiver acesso ao processo. A defesa do ex-presidente Bolsonaro não se pronunciou. Exclusivo. A Polícia Federal deve concluir amanhã o inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. O documento vai ser entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O relatório vai incluir a investigação sobre os planos de golpe de Estado que envolvia o assassinato do próprio ministro, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Segundo a investigação da Polícia Federal, um grupo batizado de Copa 2022 foi criado pelos suspeitos em um aplicativo de mensagens. Para esconder a identidade dos integrantes, cada participante recebeu o codinome de um país. A investigação aponta que o grupo monitorou o itinerário do ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante o mês de dezembro de 2022. E na noite do dia 15 daquele mês, teria decidido colocar o plano em prática. Em uma das mensagens, o suspeito identificado por Gana diz aos demais que estava na posição. Segundo a PF, o endereço era bem próximo ao prédio funcional onde morava Alexandre de Moraes. O suspeito questiona os demais. Qual a conduta? Outro integrante do grupo responde que é para aguardar. Passados 15 minutos, o homem identificado como Áustria confirma que está quase chegando ao lugar combinado e pergunta: vai cancelar o jogo? 2 minutos depois, os envolvidos no plano decidem interromper a ação e o suspeito identificado como Teixeira Lafayette 230 escreve: abortar, Áustria, volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. Segundo a PF, o grupo abortou o plano de sequestro porque houve uma mudança na rotina do ministro Alexandre de Moraes após o adiamento de uma sessão do STF. Um dos integrantes do grupo seria o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele teria furtado dados da carteira de habilitação de um homem com quem teve um acidente de trânsito e usado o documento para comprar um chip de celular. Outro investigado de participação no plano é o general de brigada Mário Fernandes, que, segundo a PF, atuava como elo entre os acampamentos antidemocráticos e o governo Bolsonaro. A operação de ontem foi autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que acumula o papel de vítima e juiz do caso. Ao longo da decisão, ele faz 44 citações a si mesmo.
O ministro figura nas investigações da PF como um dos alvos de assassinato, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. E uma informação exclusiva: a Polícia Federal deve concluir amanhã o inquérito com mais de 700 páginas sobre os atos de 8 de janeiro. O documento será entregue ao ministro do STF. Além da investigação que levou à prisão 4 militares de alta patente do Exército e um agente da Polícia Federal, também será incluído tudo o que foi apurado sobre os supostos planos de golpe durante as eleições de 2022. A defesa do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira não se manifestou. Veja a seguir: brasileiras que tiveram malas trocadas descobrem na hora do embarque que estão com visto americano cancelado. E ainda, feriado de rodada cheia pelo Campeonato Brasileiro com vitória do Corinthians. No Rio de Janeiro, o homem é preso depois de agredir o vizinho idoso e arrancar o portão do condomínio. Um ciclone bomba atingiu os Estados Unidos e pelo menos 2 pessoas morreram. O fenômeno leva esse nome por causa da velocidade em que se forma. Os estados de Washington e Califórnia foram os mais afetados com ventos que passaram de 100 km por hora. Centenas de árvores caíram e atingiram a rede elétrica. Pelo menos 800 mil pessoas ficaram sem luz. Aqui no Brasil, um idoso de 77 anos passou por cirurgia depois de ser brutalmente agredido por um vizinho no Rio de Janeiro. Ele teria reclamado de uma fruta que foi jogada na piscina da casa dele. Toda a agressão foi registrada por câmeras de segurança. O senhor, de 77 anos, leva uma rasteira de um homem mais jovem. Cai e segue atacado. Logo depois, uma outra câmera registra o momento em que o agressor quebra o portão do condomínio de casas e foge. A violência aconteceu aqui nesse condomínio, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O portão, quebrado pelo agressor, foi amarrado de forma improvisada. Segundo testemunhas, o idoso teria ido perguntar ao vizinho sobre uma manga jogada na piscina da casa dele. E esse questionamento desencadeou a agressão. Carlos José Rodrigues Pinheiro, de 48 anos, aparentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal e também por ter tentado pegar o celular de um gari que registrava a confusão. A defesa dele não foi localizada. Do começo do ano até a última segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou mais de 160 mil denúncias de violência contra idosos em todo o Brasil. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior número de casos, atrás de São Paulo e Minas Gerais. A filha do senhor agredido conta que não consegue rever as imagens e agora torce pela recuperação do pai. Ele fraturou 2 vértebras, nariz, 2 costelas, o ombro foi só uma lesão, né? E fez uma cirurgia e graças a Deus já está em casa. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia investiga uma troca de tiros que deixou um morto e 2 feridos na Baixada Fluminense. Hoje, o policiamento foi reforçado em São João de Meriti, onde houve o confronto entre traficantes de drogas. O ataque de ontem foi contra 2 homens que estavam dentro de um lava-jato. Segundo a polícia, os feridos têm envolvimento com o tráfico e agora estão internados num hospital sob custódia. Um dos disparos atingiu um funcionário do Lava Jato, que morreu na hora. As brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas e chegaram a ser presas na Alemanha no ano passado, enfrentaram um novo problema no Aeroporto Internacional de São Paulo. Esta semana, no embarque para os Estados Unidos, elas descobriram que o visto foi cancelado depois da prisão injusta. Kátina e Jeane tiveram um prejuízo de R$35 mil com a viagem cancelada. Essa viagem ela foi programada com cerca de 6 meses de antecedência. Nós já tínhamos as passagens aéreas, tínhamos as reservas dos hotéis. Até hoje, as duas lidam com o trauma da prisão na Alemanha por 38 dias, até serem inocentadas da acusação de tráfico internacional de drogas. Em março de 2023, funcionários de empresas que prestavam serviços a companhias aéreas dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo tiraram as etiquetas das malas das brasileiras e colocaram em bagagens com 40 quilos de cocaína sem que elas soubessem.
Nesta semana, a viagem seria para Nova York, nos Estados Unidos. Mas assim que elas chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram informadas que estavam com os vistos cancelados e, por isso, não conseguiram embarcar. Nós tivemos, sim, uma crise de ansiedade, nos recolhemos ali em um cantinho, choramos, ficamos trêmulas, queríamos voltar imediatamente para Goiânia. E dói. As brasileiras afirmam que nunca receberam nenhum aviso sobre o cancelamento do visto. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse que não pode comentar ou compartilhar detalhes sobre casos individuais de visto por causa da Lei de Imigração e Nacionalidade. Kátina e Jeane pretendem acionar a Justiça. Todos sabem que nós fomos vítimas, mas até hoje nós ainda sofremos consequências desse golpe da mala. As vendas da Black Friday e das festas de fim de ano devem aquecer a oferta de vagas temporárias de emprego em todo o país. A estimativa é de 450 mil contratações. Depois de meses desempregada, Jennifer foi contratada para ser repositora nessa loja de variedades na capital paulista. Final de ano está sempre precisando, né? E aí eu fui buscar pela internet mesmo. Como as próximas datas comemorativas pedem mão de obra reforçada, a empresa abriu 80 vagas de trabalho temporário. 20 ainda estão abertas. Contratamos de ensino médio até nível universitário, depende do perfil necessário para a vaga. A estimativa é de que sejam criadas cerca de 450 mil vagas nesse período. Apesar de temporárias, as oportunidades podem ser portas de entrada para quem está em busca de um posto de trabalho efetivo. É o que espera o Rodrigo. Ele tenta a vaga temporária, mas está de olho mesmo no futuro. Tem umas vagas que é oportunidade boa para efetivação, aí vale a pena participar. Tem que se esforçar, né, para o trabalho para poder ser efetivado, porque depende da pessoa, não depende só também da empresa. De acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, a maioria das vagas está na indústria. Em seguida, aparecem os setores de serviços e comércio. É muito interessante o trabalho temporário porque ele formaliza, ele tem todos os direitos de um trabalhador efetivo. Inclusive, a remuneração deve ser equiparada. Então, o trabalhador temporário deve ter o mesmo salário que um trabalhador efetivo tem. Para quem quer uma chance, a dica é se preparar para participar do processo seletivo. Procure saber um pouco sobre a empresa que você vai se candidatar. Quanto mais você estiver munido de informações sobre aquela empresa, as suas chances são maiores. A Polícia Ambiental do Pará resgatou neste ano mais de 1.000 animais feridos. A maioria é vítima de maus tratos ou foi salva do fogo em áreas destruídas por queimadas. Em meio ao fogo na mata, 4 ovos de arara foram encontrados pelos bombeiros e levados para a incubadora do Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, onde ficaram por 12 dias. Apenas 2 filhotes sobreviveram. O local recebe, em média, 25 animais por mês, muitos resgatados de cativeiros ou abandonados. Esses animais eles chegam desidratados pelo transporte, pelo estresse. Quando ele chega aqui, ele faz todo esse procedimento e durante 30 dias nós observamos para ver se há possibilidade ou não desse animal ser reintegrado à natureza. No Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural da Amazônia, histórias parecidas. Esse periquito teve a asa amputada depois de sofrer um acidente na área urbana. Os filhotes de gambá foram recolhidos depois da morte da mãe. Este ano, mais de 300 animais foram acolhidos no centro. Os animais que são trazidos aqui para o centro normalmente são vítimas de maus tratos ou foram resgatados de áreas destruídas pelo fogo ou desmatadas. Esse filhote de peixe-boi da Amazônia chegou por aqui há cerca de uma semana. Ele está ferido, provavelmente por um arpão usado por um caçador. A mãe não foi encontrada. Então a gente faz o curativo para ajudar a diminuir esse quadro infeccioso, além do tratamento com antibiótico terapia também. O peixe-boi deve ficar aqui até poder ser reintroduzido na natureza. Este ano, mais de 1.000 animais foram resgatados pelo Batalhão de Polícia Ambiental. 25 pessoas foram presas. A gente pede para a população que nunca tente capturar, apanhar o animal com as próprias mãos. O que acaba acontecendo é o animal vindo se machucar ou até mesmo vindo a óbito. A maneira correta da população agir é sempre ligar o 190. Futebol.
Feriado de rodada cheia pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou de virada em Salvador e continua na briga pelo título. O Verdão torce contra o líder Botafogo, que joga daqui a pouco contra o Atlético em Minas Gerais. Em casa, o Corinthians passou pelo Cruzeiro e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Aos 11 minutos, o atacante holandês Memphis Depay abriu o placar. 5 minutos depois, foi a vez de Yuri Alberto balançar as redes. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro tentou reagir com um gol de Kaique Bruno, mas o Corinthians saiu com a vitória. No interior paulista, o Bragantino começou na frente com um gol de Eduardo Sacha. Mas 10 minutos depois, Lucas Moura empatou para o São Paulo. 1-1, placar final. Em Salvador, o Bahia fez o primeiro gol com Luciano Rodrigues. Aos 40 minutos, Rafael Veiga empatou para o Palmeiras com um gol de falta. A virada veio no fim do jogo com Flaco Lopes. Bahia 1, Palmeiras vice-líder 2. No futebol feminino, o Palmeiras superou o Corinthians e conquistou o título do Campeonato Paulista. O Palmeiras abriu o placar neste contra-ataque que Amanda Gutierrez mandou para a rede. Ainda no primeiro tempo, Dudinha ampliou para o Verdão. No comecinho da segunda etapa, Yaya, de cabeça, marcou para o Corinthians. Como o Timão havia vencido a primeira partida por 1-0, o título foi decidido nos pênaltis. Aí brilhou a estrela da goleira palmeirense, Tapia, que defendeu as cobranças de Duda Sampaio, de Milene e de Carol Nogueira. Final nos pênaltis, 2-0. E pela terceira vez na história, o Palmeiras ergueu o troféu do Paulistão Feminino. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.